tudo bom? Estou aqui para mais uma meditação diária e hoje a leitura que eu quero compartilhar com vocês está em Tiago, capítulo 3, o versículo 5, que fala assim: assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Então, gente, a meditação hoje é para falar um pouquinho sobre palavras que a gente fala e que não deveriam ser faladas. É necessário que a gente pense bem antes de falar qualquer coisa para qualquer pessoa, porque uma palavra falada, ela jamais vai poder ser apagada. Quando você fala algo precipitadamente e depois você se arrepende, vê que não deveria ter falado aquilo ali, já era, já falou. Então, é melhor que se pense antes de falar do que depois se arrepender. Por quê, gente? Quantas vezes já aconteceu isso comigo e também acredito que com vários de vocês, que a gente tá no calor de uma discussão, de um momento, e a gente fala alguma coisa que a gente não, na realidade não acha, a gente fala somente para ferir alguém, a gente fala somente assim na hora da raiva, e aí depois a gente se arrepende. Só que aquela pessoa que ouviu, ela não vai mais esquecer. Ela pode até perdoar, mas aquela palavra, ela não vai mais esquecer, porque foi falado, entendeu? Então, uma palavra, quando ela é falada, ela não volta mais. Por isso que é necessário a gente meditar naquilo que a gente está falando. Eu sei que nem sempre é possível, né? Porque existem momentos em que a gente falha mesmo, nós somos seres humanos e a gente falha muitas vezes. Só que, na maioria das vezes, dá sim para se controlar. Basta que a gente pense antes. O que acontece que atrapalha? Porque a gente fala sem pensar. A gente simplesmente vem na boca e fala. Mas a gente tem que pensar antes, pensar. Você gostaria de ouvir? Eu gostaria de ouvir isso? Eu acho que não, então eu não vou falar. Então, quando você tiver com vontade de falar alguma coisa, mesmo que seja na hora... Temos que pensar. Na maioria das vezes, dá sim para controlar a nossa língua, dá sim para controlar as nossas palavras, sabe? Às vezes a gente fala coisas a nosso próprio respeito que também não deveriam ser faladas. Palavras que nos colocam para baixo, tipo, eu não vou conseguir, eu não posso, não vai dar certo porque eu sou muito burra, não vai dar certo porque eu sou isso, sou aquilo, e depois a gente fica pensando, nossa, mas por que eu falei isso, né? Eu não deveria ter falado isso comigo mesma. Outra coisa também que atrapalha muito em relação a palavras que a gente fala sem ter que falar, é quando a gente vai falar para alguém sobre outra pessoa, sabe? Às vezes a gente escuta uma conversa que alguém falou de alguém, a gente nem sabe se é verdade, a gente já sai transmitindo. Gente, isso é muito sério e é muito prejudicial, porque por causa de uma palavra errada, pode acontecer uma grande confusão, entendeu? Pessoas podem fazer coisas muito ruins, podem acontecer tragédias por causa de uma palavra que foi falada e que não deveria ser falada. Eu vou ler novamente o versículo, diz assim: assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Uma faísquinha pode pôr fogo numa floresta inteira, numa casa inteira. Então, uma palavrinha que a gente fala pode acabar uma amizade, pode acabar um casamento, pode destruir lares, pode fazer um terror. Então, gente, que essa meditação fique nos nossos corações hoje, que a gente possa meditar hoje Então, gente, que essa meditação fique nos nossos corações e que hoje a gente possa realmente meditar naquilo que a gente está falando, sabe? Se a gente está falando de mais também, ou de menos, porque às vezes o que acontece também, não. Então, gente, que essa meditação fique nos nossos corações hoje, que a gente possa hoje meditar, sabe? Em tudo que a gente for falar. Tudo que quando a gente estiver conversando com alguém, quando a gente estiver brigando, quando a gente escutar alguma coisa, a gente não transmitir. Se alguém vier te contar uma fofoca, alguma coisa de alguém, você fala assim:
Deus está no controle de tudo. Bom, mas não transmite para ninguém não, porque às vezes nem é verdade, você transmite uma mentira, né? Você vai estar compactuando com o erro ali sem saber, achando que tá, né, abafando. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da meditação. Comentem aí o que vocês acham a respeito desse assunto também. E também coloquem sugestões para assuntos de meditações, coisas que vocês gostariam de ouvir falar sobre a respeito da palavra de Deus, algum versículo que vocês conhecem, que vocês gostariam que a gente falasse um pouquinho, tá bom? Então é isso. Tchau e até amanhã. Beijo.